Gênesis 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas da primeira cria do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber à sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não dará a você mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsa dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meuzael. Meuzael a Metusael. E Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi para aqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, e escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou a se invocar o nome do Senhor. Aleluia. Esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e o chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainá. Depois que gerou Cainá, Enos gerou 815 anos. Eita, eu tô falando errado da hora. Depois que gerou Cainá, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainá gerou Maalael. Depois que gerou Maalael, Cainá viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalael gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalael viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho.
Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhos, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia neflins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Aqui isso arrependeu não é de arrepender de ser humano não, né? Deus, tipo assim, nossa, arrependeu, voltaria atrás. Não, não é esse tipo de arrependimento, porque Deus é perfeito, ele não... Enfim, é bom deixar claro, né? Que Deus não se arrepende igual o homem, tá? Eu acho que pode ser tradução também, do hebraico. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e reviste-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de largura. De altura, quer dizer, porque eu falei. Faça-lhe um teto como um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que é na terra perecerá. Mas com você estabelecerei minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal, grandes de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão. Virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Curiosidade, aqui no Gênesis no começo não fala, mas ele fala animal impuro e puro, são específicos, mas na frente fala em Gênesis, tipo o animal que rasteja, o animal que faz isso, Deus fala exatamente qual é impuro e qual é puro. Porque eu não sei exatamente, isso tem que estudar, mas com certeza deve ser um motivo, é lógico. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos entraram na arca, por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias de água do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres dos seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos,
todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea, de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Interessante, o Deus que fechou a porta, não foi Noé. Por quê? Porque Noé provavelmente ia querer abrir para o pessoal. Eu acho que a porta até não tem como abrir de dentro, o bagulho assim. Foi Deus tinha que fazer. Então, Noé não tinha... Tipo assim, era meio pesada, né? Ouviu o grito do povo, pedindo, clamando. Mas aí Deus fechou. 40 dias durante o dilúvio, e as águas aumentaram e levaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas de todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram: aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoaram a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes. Os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 anos. Acho interessante aqui, essa história de Noé, acho que acaba aqui, né? É 4, 5, 6, 7, é certinho. Que aqui eu acho que está falando até que, quando fala filhos de Deus, algo assim, é que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, nasceram filhos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Falam que eram os demônios, né? Que eram anjos caídos. Eu acho meio bizarro, né? Esse contexto e tal. E falam que daí que gerou os gigantes. Sinceramente, eu nem penso muito a respeito, porque eu acho bizarro. Até o fato dos gigantes e tal, então se eram com demônio, eu acho bizarro. Eu sei que realmente falam que acontece, né, quando você tem como ter todo tipo de ritual, então coisas horríveis assim, então eu não sei. E aí eu acho interessante que aqui Noé fala que a terra era corrupta, né, muito ruim. E aí o pessoal até fala, Deus fez um pecado, atualizou o bagulho, tirou todo mundo. Não é legal, né, você tirar a vida das pessoas e tal, mas Deus é justo e com certeza foi porque o mundo era corrupto e tudo mais pra tentar deixar ele mais justo, mais santo, assim. Mas parecendo com Jesus, com Deus. Assim, hoje em dia a gente vê que ainda tá um caos, porque infelizmente nós somos pecadores, mas Deus sempre esteve tentando ajudar e tal. O pessoal do mundo fica até bolado, fala quando a gente fala de Deus é amor, e eles falam essa parte. Eles falam que é o Antigo Testamento, mas no Novo também Deus mata também. Deus mata em toda a Bíblia, até no final. Em Atos ele mata um casal lá que tinha roubado uma igreja, um negócio. Então eu creio que até hoje, com certeza, algumas pessoas ele que mata e tal. Tô falando pela Bíblia, né? Pelo que dá a entender. Então, tipo assim, ele não é Deus assassino, não. Mas Deus realmente escreve na Bíblia que ele tirou a vida, que ele fez isso. Que às vezes, por causa da presença dele, igual quando foram tocar na arca, a pessoa acabou perdendo a vida. Então tem coisas assim que acontecem. Claro, tem coisa que a gente não sabe por quê, tem coisa que a gente sabe. Mas Deus é bom mesmo, Deus é justo. O Deus que eu creio é esse mesmo, essa Bíblia. E forte, da hora. A história de Noé é famosona. Muito famosa por causa. É a clássica história. Tem até um filme, acho que é do mundo. Nem representa exatamente muito uma visão cristã, mas que também é uma história de Noé. Então, umas coisas muito doidas, assim. De história assim, que Deus fez, que aconteceu, que o pessoal até fala se era real, se às vezes é parábola, mas não, lógico, é Gênesis aqui, é real. O que poderia ser parábola é os parábolas de Jesus, que a gente não sabe se realmente aconteceu, se não aconteceu, igual o rico Lázaro. Enfim, tô viajando aqui, vou falando. História muito boa, glória a Deus, tudo pra glória de Deus. Eu acho legal falar isso também, porque Gênesis todo mundo fala, nossa, o Deus do Velho Testamento era brabo. Não, mano, o Deus do Novo Testamento também mata, ele não mudou nada. Jesus, quando morreu no sacrifício, ele é o alfa e o ômega. Então é muito louco, porque Jesus não tinha vindo na terra ainda sacrificado, mas mesmo assim meio que já tinha acontecido o sacrifício dele. Deus vai além do tempo. Então o sacrifício de Jesus, por isso que falam que ele vai pro inferno pregar, toda aquela teofania lá que o pessoal fala. Então Jesus morreu pro Velho Testamento, pro Novo, pro mundo todo. Então Deus ama todos para ser salvo. Agora, por que isso, por que aquilo? Não sei lá, o mundo realmente não é justo não, tem coisa que eu não sei. Eu só creio em Jesus mesmo. Então é isso, glória a Deus, aleluia.